Programa A Palavra. A palavra de Deus no seu apartamento. A palavra de Deus no seu apartamento. Com o missionário evangelista Ricardo Bonitinho. O cantor pernambucano é o nordestino de Cristo. É a missionariazinha Abelinha Ricardo. A crucificação de Jesus. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, e se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma forma, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, vendo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e a embebedou em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Nós acabamos de ler, de meditar na palavra de Deus em Mateus capítulo 27, versículos de 32 a 56, que fala e traz à nossa memória aquilo que muitas vezes nós já passamos desapercebidos, já esquecemos, que aconteceu a média de 2021 anos atrás, a crucificação de Jesus, onde Jesus ele ofereceu a sua própria vida para resgatar aqueles que com certeza iam abrir o coração e iriam entender, e iriam compreender qual a causa da morte de Jesus. Teve uma causa a morte de Jesus? Toda morte tem uma causa. E qual foi a causa da morte de Jesus, missionário pregador? A causa da morte de Jesus foi apenas a doença chamada o pecado
da humanidade. Essa foi a causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi contaminado, foi contagiado, ele foi tocado, foi ferido por uma praga chamada o pecado da humanidade. E ele não podia escapar dessa praga, dessa peste. Ele não podia fugir, porque ele veio com uma responsabilidade realmente de receber toda a carga do pecado da humanidade. Meu pecado, teu pecado e o pecado daqueles que já se foram, daqueles que ainda se vão, daqueles que estão vivos e um dia hão de partir, o pecado daqueles que estão partindo nesse momento e que vão partir daqui a pouco, o pecado da humanidade, tanto do Brasil como dos Estados Unidos da América do Norte, como dos países latino-americanos, dos países europeus. Enfim, Jesus morreu pela humanidade para que nós fôssemos salvos por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então Jesus, essa palavra nos traz à memória a causa da morte de Jesus. Como falei anteriormente, toda morte tem uma causa, e a causa da morte de Jesus foi a doença da humanidade, que é o pecado. E Jesus veio para nos dar vitória sobre a morte e sobre o pecado. E nós podemos sim vencer o pecado com o poder do nome de Jesus, com o poder do sangue de Jesus, pela autoridade que foi nos ortogada pelo nome de Jesus, e também pelo poder e pela presença da pessoa que está ao nosso lado, está conosco, está dentro de nós, a pessoa do Espírito Santo de Deus, que Jesus disse que só tem o Espírito Santo de Deus aqueles que fazem a vontade de Deus. E nós temos que observar e entender que Jesus morreu por nossa causa e morreu em nosso favor e morreu em nosso lugar. E como é que você pode entender isso? E como é que você pode compreender isso? E como é que você e eu podemos reconhecer a morte de Jesus no Calvário? A única forma, primeiro, é entender, ouvir, entender, e entendendo, agora reconhecer que é necessário que, com o reconhecimento maior, que é a nossa vida, entregando-a em suas mãos, nos arrependendo dos nossos malfeitos, pecados, transgressões, e o convidando para morar, para fazer morada, para habitar, fazer morada dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, no seio da nossa família. Então você e eu temos que entender, e devemos sim entender, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. Momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, graças te damos por mais uma vitória, vencemos mais um dia na tua presença, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a cada dia, Senhor, a cada dia que o Senhor nos dá, a cada dia que passa, é mais um dia que o Senhor fez para nos dar vitória, e nós estamos nos alegrando e nos regozijando nele, agradecendo pela tua presença, agradecendo pelo teu amor, pela tua compaixão, agradecendo pelo teu reconhecimento, pela tua força, pelo teu poder, ó Deus, pela tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, e obrigado por ter também nos acrescentado a nossa fé. Obrigado pela nossa casa, pelo nosso apartamento, pela vida da nossa família. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso protetor, tem sido o nosso rochedo, a nossa rocha forte, e tem dado a cada dia para nós a vitória dos céus. E nós esperamos a tua vinda, Senhor, e pedimos que o Senhor nos fortaleça cada vez mais para que nós não venhamos tutubiar, cochear em dois pensamentos, nem olhar para a direita nem para a esquerda e nem voltar atrás, mas continuar olhando para cima, para a frente, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes, Pai, esperando o grande dia, o dia do Senhor na terra, aonde o Senhor vem buscar os seus, vem buscar a tua igreja, vem buscar os teus remanescentes, e o desejo do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito, da nossa mente e do nosso corpo, Senhor,
é estar contigo naquele grande dia. Muito obrigado pela alegria de te servirmos, Pai. Obrigado por tudo. Essa oração nós se fazemos com certeza da vitória, e é em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo, que te oramos agradecidos e muito obrigado. Amém, amém e amém. I spoke to my God. Eu falei com meu Deus. Hoje pela manhã eu falei com meu Deus, derramei minhas queixas todas aos pés de Deus e falei para Ele: não me deixe sem luz, eu preciso crescer junto aos pés de Jesus. Hoje pela manhã eu falei com meu Deus, derramei minhas queixas todas aos pés de Deus e falei para Ele: não me deixe sem luz, eu preciso crescer junto aos pés de Jesus. O meu pai não pode dar o que eu preciso pra viver. A mãe não pode ensinar o que eu preciso aprender. Na escola não tem a matéria do céu. Eu preciso é de Jesus, o meu amigo fiel. O pedido que eu fiz, seja como tu quer. Deus, que a minha família permaneça na fé. Abençoa a igreja e as crianças também. Deus, que a minha voz seja ouvida no além. O meu pai não pode dar o que eu preciso pra viver. A mãe não pode ensinar o que eu preciso aprender. Na escola não tem a matéria do céu. Eu preciso é de Jesus, o meu amigo fiel. O meu pai não pode dar o que eu preciso pra viver. A mãe não pode ensinar o que eu preciso aprender. Na escola não tem a matéria do céu. Eu preciso é de Jesus, o meu amigo fiel. Eu preciso é de Jesus, o meu amigo fiel. Aleluia. Jesus é o meu amigo fiel. Amém. Em breve voltaremos com a mensagem da Palavra de Deus. É o programa A Palavra de Deus no seu apartamento. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde.